feche teus olhos, nós vamos usar aqui alguns exemplos bíblicos, mas feche teus olhos antes. Pai, aqui está, ó Deus, este momento. Pai, o Senhor venha abrir o nosso entendimento para ouvir tudo aquilo que o Senhor tem a falar, Deus, nos nossos corações. Fique à vontade, nos abençoa, nos capacita, que venhamos ser cheios da Tua presença, que a Tua presença possa nos invadir e mudar o nosso coração e tudo aquilo que pensamos ou que achamos que aprendemos de forma correta, que venha a ser mudado na nossa mente, no nosso coração e que venhamos ser diferentes a partir de hoje. Fica à vontade, eu te agradeço em nome de Jesus. Todos digam amém. Amém. Glórias a Deus. Então, eu quero começar com um significado, para você entender o que significa. E já deixando bem claro, como eu sempre faço nas outras palestras. Caso haja alguma dúvida do slide específico, daquilo que está falando na hora ali, pode perguntar, parar, levantar a mão, que eu vou responder. Não tem problema. Aí é o que eu falei. Caso você tenha alguma dúvida e ainda não falei, pode esperar que às vezes até o final eu já consigo te responder. Mas seja específico daqui, o que significa oração? Tem alguma dúvida sobre isso? Pergunta sem problema algum. A gente vai conversar aqui e esclarecer o que tiver ao meu alcance esclarecer. E o que significa a oração? Segundo a Bíblia, a oração é um meio de comunicação entre a criatura e o Criador. No nosso caso, que já aceitamos Jesus, somos o Filho. Então é o Pai com o Filho. O Filho de Deus, no caso. Sendo um ato de aproximação a Deus. A oração é um ato de fé, louvor, adoração, confissão, intercessão e agradecimento a Deus. Eu gosto muito de dizer que a oração é você falar com Deus, conversar com Deus. E aí vem através de várias formas, a adoração, a intercessão, todas elas, ok? Então, mais isso. E a oração é um relacionamento com Deus que envolve falar com Deus, adorar, louvar, glorificar, isso aí já falamos antes, bendizer e exaltar a Deus. Tudo isso na oração. Ouvir a Deus através da leitura da Sagrada Escritura, que vai ser até o próximo tema que eu vou fazer. Depois do Renan e do Alberto, eu vou trazer as principais formas que Deus fala com você. Tá legal? Temos mais de 8 formas que Deus consegue falar com a gente, que você vai ficar atento a falar, então Deus falou comigo nesse dia, nem sabia. Mas você vai ver. Deus fala através de um animal ou não? Fala. Pensei que você fala que não, pô. História de Balaão lá, pelo amor de Deus. Então é uma dessas. Não fique esperando que o seu gatinho, o seu cachorrinho vai falar com você, não, pelo amor de Deus. Mas, se tiver que falar, vai falar. Então, ouvir a Deus através da leitura da Sagrada Escritura. Mas, no resumo, se você quiser resumir o que é a oração, falar com Deus. Falar com Deus pode resumir tudo isso. Então, você fala da forma que você tiver que falar, no momento que você tiver que falar, desde que seja falar com Deus, conversar com Deus. Aí você vai entender o que eu estou falando. A Bíblia contém muitos exemplos de oração e exortações para orar. Como em Lucas 18:1, o juiz iníquo. É uma história, uma parábola que Jesus contou, onde uma mulher uma viúva estava precisando de algo da parte daquele juiz, só que ele era um cara tão ruim de coração que ela tinha medo de falar, de pedir, mas ela orava a Deus incessantemente, que Deus mudou o coração desse juiz, e o juiz falou, cara, essa mulher é muito chata, então para ela parar de me encher o saco, para ela parar de me perturbar, eu vou conceder o que ela quer. Mas ele pensou que foi porque ela era chata e estava pedindo muito, mas não, foi porque ela orou e Deus respondeu. Então, o apóstolo Paulo, tanto em Romanos 12:12 e em Efésios 6:18, as duas vão bater igual, que é perseverar, esses são trechos, tá? Perseverar na oração e também na súplica em Romanos, e orando em todo o tempo com oração e súplica. Então o apóstolo Paulo ensina para Romanos, para Efésios, para a gente, que a maior forma de falar com Deus, de obter as coisas do Senhor, é com oração, com súplica. Você buscar realmente ali com oração e súplica ao Senhor, porque não tem outra forma de você alcançar o coração de Deus sem falar com Ele. Então, ore sempre. O que ele quer dizer, se você pegar essas cartas, você vai ver que ele está falando esse tema. Ele está falando, cara, ora em todo tempo. Busca sempre, suplica sempre ao Senhor, que Ele vai te responder com certeza. Aí, nós vamos começar a falar da perfeita oração, da oração perfeita, que eu queria que você guardasse no seu coração isso para você entender. O relato de Mateus, eu tirei de Mateus, é claro, mostra para nós o próprio Jesus ensinando como se faz a oração correta.
Porém, ela não é perfeita por causa das palavras que estão sendo ditas, mas sim por causa de como ela está montada e distribuída. Aí tá lá, confira em Mateus 6, 5, 8, que ele fala: quando orarem, isso é antes da oração, tá? Quando orarem, não seja como os hipócritas, que gostam de orar em pé nas sinagogas, num canto das praças, para serem vistos pelos outros. Em verdade, lhes digo que eles já receberam a sua recompensa. Ou seja, não fica querendo ser igual, querendo se amostrar na sua oração. Eu já vi, tem oração que tu escuta assim o cara orar, eu já vi pessoas orar que eu falei, pô, mano, esse cara tá querendo mais chamar a atenção da igreja do que a atenção de Deus, porque fala bonito, porque Deus, ele já recebeu a sua recompensa. 6, mas ao orar, entra no seu quarto, fecha a porta e ora ao seu pai que está em secreto. E o seu pai que vem em secreto lhe dará a recompensa. Então ninguém precisa saber o que você está orando. Ninguém precisa saber o que você está pedindo a Deus. Eu acho legal uma estratégia que o Alberto usa, que ele já citou aqui, de quando ele vai orar por algum projeto, pedir alguma coisa, nem abrir a boca para falar, ele fala. Ele ora em pensamento. Por quê? O diabo escuta. Então ele já vai tentar atrapalhar a nossa vida de qualquer jeito. Porque quando eu e você nasceu, Deus ele já colocou sobre nós promessas, coisas grandiosas para mim e para a sua vida. Então o diabo, ele tentou parar a sua casa, a sua família. Como? Mexendo no casamento dos seus pais. Às vezes você foi abusado mentalmente, psicológica, ou foi abusado violentamente sexual, não importa. Mas ele tentou de alguma forma parar ou travar o propósito que Deus tem na tua vida. Por isso que você não entende porque a sua família, a sua vida é toda bagunçada, sua família, o seu psicológico hoje é todo bagunçado por causa de traumas de infância, de família. Por quê? O diabo ele tentou, de certa forma, destruir você e sua família. Então, ele já sabia que existia um propósito na sua vida. Ele já sabia que aquele que se rende ao Senhor só recebe coisas grandiosas da parte dele. Sonhos e projetos da parte de Deus acontecem em nossas vidas quando nós buscamos Ele, quando nós acabamos de cantar aqui. É impossível alguém estar perto de ti e tuas bênçãos não ter. Sabendo disso, Satanás ele quer fazer de tudo para impedir você e a sua geração, toda a sua geração. Por isso que é bom você vigiar hoje, cuidar da sua família hoje. Ah, mas eu sofri muito, tenho muitos traumas da infância. Tem várias formas de você tratar, com gabinete pastoral, com auxílio espiritual e, se não der, auxílio profissional. Não tem problema. Sempre tem uma forma de você, pelo menos, amenizar os traumas que você já viveu. Tem. E não passar isso para a sua geração. Então o Alberto ele falou, não, quando eu oro, quando eu vou pedir alguma coisa, fazer alguma coisa, eu oro em pensamento. E dá para orar em pensamento? Oxi, rapaz, tu vai ver. Dá para fazer tudo. Não esquenta. Até porque como é que o surdo mudo vai orar? Se não for em pensamento. Agora, o que ele entende? Se for um surdo mudo que já entende Libras, se já entende as palavras, ele vai saber pensar. Agora, como está saindo essa voz? Isso não me interessa nem a você. E orando, não use vãs repetições, como os gentios. Porque eles pensam que por muito falar, serão ouvidos, que eu já vou falar sobre isso. Praticamente repetir um rito, ok? Não sejam, portanto, como eles, porque o Pai de vocês sabe o que vocês precisam antes mesmo de lhe pedirem. Baseado nisso aqui, eu preciso orar? Deus já sabe. Eu não precisaria orar, mas eu indico você orar para quê? Para que aumente o seu relacionamento com o Senhor. Você vai entender isso mais para frente. Mas Deus sabe de tudo o que você precisa. Por isso que uma vez, quando eu criei a estratégia para Deus alcançar meus pais, aprendi essa estratégia, eu falei, então não vou orar mais pelos meus pais, eu vou orar pelos pais dos outros. Porque Deus sabe o que eu preciso. Eu vou abrir mão do meu pedido para orar pelos dos outros. Então eu parei de buscar pela minha família, pela minha casa, para buscar por aqueles que precisavam. Amigos meus jovens que tinham pais que era prostituto, a mãe traía. Ou seja, vivia uma vida toda desgraçada, eu orava junto com eles, buscava, porque eu sabia que eu orando, eu fazendo minha parte no louvor, na adoração, na busca ao Senhor, meus pais seriam alcançados. E assim que aconteceu, foi dessa mesma forma e muito mais rápido do que eu imaginava. Foi muito mais rápido. Porque teve muita... Oi? Isso aí foi provado na EBD, lá na igreja de Filipe. Isso. Exatamente. A gente ora, não precisa praticamente você orar por aquilo que você quer. Se você adotar um pedido em oração, no finalzinho você vai entender.
Deus ele vai fazer muito mais rápido as coisas acontecerem na sua vida, mas que seja de coração, não por interesse, ok? Então, Jesus ele inicia falando, ó, cara, quando vocês orarem, não precisa ficar mostrando nada para ninguém, não precisa ser hipócrita, igual os hipócritas, querendo mostrar para que você veio ao mundo, ou usando palavras repetidas toda hora, achando que Deus vai estar surdo, que não ouviu o seu pedido, não precisa de nada disso, mas quer orar pedindo alguma coisa ao Senhor, quer orar mesmo a Deus, ora no secreto, que você orando no secreto, o Deus Pai vai te recompensar, ok? Ele mesmo falou, vai te recompensar ainda publicamente, tá ok? E ele começa ensinando a oração, portanto, orareis assim, não precisa abrir, mas porque você já conhece, que é a oração do Pai Nosso, ok? Então quero ver se você já decorou no 3, vamos todo mundo comigo, no 3. 1, 2, 3. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o vosso reino, e seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoa nossas dívidas, assim como perdoamos os nossos devedores. Não nos deixe cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Ó, são alguns crentes que sabem, ó. Alguns crentes. Bola todo mundo, católico. Por isso que eu puxei logo a oração realmente de Mateus, mas ele fala no final, porque teu é o reino, o poder, a honra e a glória para todos sempre. Amém. A gente termina assim. Só que normalmente a gente acaba, né? Perdoar nossas dívidas, como perdoar nosso devedor, não deixe cair em tentação, mas livrando do mal, amém. Alguns até falam do livro do Malamém. Então, ele nos dá essa referência. Essa foi a oração que Jesus ensinou que a gente praticasse. Mas não que, como eu falei lá no slide anterior, não é perfeita por causa das palavras, mas por causa da forma que ela está sendo montada, ok? Então, a forma que ela é montada é o que é importante para nós hoje. Tá certo? Não foque, mas se eu quiser só orar o Pai Nosso. Amém. É a oração perfeita. É uma oração top que você devia orar. Mas tem que entender o porquê ela é boa. O porquê ela está sendo bem montada e bem distribuída, que é o que nós erramos. Por que nós erramos? Porque tem muitas orações que a gente começa, Senhor, meu Deus, meu Pai, eu te peço pela vida do meu filho, da minha mãe, começa pedindo, estragando toda a oração toda. Jesus pensando, ele vai me chamar de bonito, ele vai, agradecer pelo dia, ela vai começar a oração. Claro que Jesus sabe que tu não vai começar assim, ele sabe de tudo. Mas vamos supor que ele esperasse com que a gente começasse idolatrando o nome dele, falando que ele é o máximo, o Senhor é muito lindo. Não, a gente começa, Senhor, meu Deus, meu Pai, eu te peço pelo meu marido que está cheio de cachaça, aquele pessoal do trabalho, Senhor. Às vezes a gente não pede nem perdão pelos nossos pecados, falhas, erros, pensamentos. Nem pedindo perdão, pelo menos a gente começa pedindo. A gente já começa pedindo um montão de coisa errada. Aí já começa enchendo o saco de Deus de uma forma que não era para perturbar. E Jesus ele mostra uma estrutura correta, que nós devemos orar, falar com o nosso Deus, falar com o nosso Pai. Por isso que ele mostrou, o modelo é esse. Quando orar, orem assim. Mas não é sempre seja assim, porque isso aí é uma reza. Se você ficar repetindo só o Pai Nosso, isso é uma reza que existe. Com os nossos irmãos católicos tem o Pai Nosso, tem a Ave Maria, tem um montão de reza, Salve Rainha. Tem um montão de reza que os caras fazem usando, repetindo. Tem a Mari lá na curiba lá que ela faz. Tem as curibas da Mari lá que ela sabe. Dos filmes que ela baixa lá para assistir. Então vamos lá. Aí vamos lá, conhecendo a estrutura da oração. A estrutura que Jesus deixou pronta da oração correta é baseada em 3 pontos ou pilares centrais. Se você guardar isso e entender esses pilares, por que pilares? Que é onde sustenta o lugar. Sansão, quando ele pediu última força ao Senhor, que ele chamou o jovenzinho. Falou, filhão, chega aí. Aí o cara chegou e falou, me coloca no meio dos pilares principais daqui desse templo, para eu me apoiar, que eu tô meio fraco. A estratégia dele, eu tô meio fraco, me coloca nos pilares principais, só para eu me segurar que eu tô meio fraco. Aí o jovenzinho pegou ele pela mão e colocou ele lá, todo inocente. Aí Sansão foi lá e orou e pediu, Senhor, o senhor ainda tem algum crédito ainda na casa? Me dá minha força só mais uma vez para eu acabar com essa gracinha deles aqui. Aí Deus encheu ele de novo com a força, ele
derrubou os pilares principais, aquele templo caiu em cima de todos aqueles filisteus que estavam zombando dele. E a Bíblia diz que ele matou mais pessoas no dia da sua morte do que em vida. Então os pilares principais são que estruturam um templo, estruturam uma casa, estruturam tudo. Aqui tem colunas, tem umas 6, acho que tem 9 colunas aqui nesse galpão aqui. É pequeno, mas tem. São umas 9 colunas. Então se a gente quiser bater, acho que até uns 3 andares aqui sustenta, pela ferragem que tem. Mas se um pilar desse for comprometido, tudo cai a igreja toda, ok? Então, Jesus colocou 3 pilares que você deve aprender para a sua oração ser correta, não perfeita, porque não existe, não tem uma métrica nisso, ok? Mas os pilares principais que ele colocou: primeiro, reconhecer a grandeza de Deus antes de pedir qualquer coisa. Por exemplo, alguns aqui, ou pelo menos a maioria, quando lembravam da sua infância lá, iam pedir alguma coisa para o pai. Precisavam muito. Quem chegava mansinho pro velho? Quem chegava mansinho? Alguns não puderam. Vitão, Renan. Mas chegava de boa, mansinho. A gente chega agradando. Eu lembro que meu pai chegava, eu pegava a mochila dele, botava lá. A gente fazia porque a gente chegava primeiro amansando o velho, pô. E como o pai também já é vivido, ele já sabia que a gente estava precisando de alguma coisa. O que tá querendo? Até a mulher ou a esposa faz isso. Quando vem com muito negocinho, meu bonito, meu lindão. Eu te amo, Complicado. Mas por quê? A nossa tendência quando tem algum interesse é elevar primeiro ali a pessoa. Então Jesus ele começou ali, pode ver que o 9 e 10, como é que ele começa iniciando? Portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estás no céu. Santo, deixa eu ler aqui na minha versão. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Seja feita a tua vontade, tanto na terra como no céu. Pô, Deus olha assim, uau, meu irmão, tu é brabo. Sendo assim, ele só... vamos supor que ele poderia chegar pra gente igual lá o rei Assuero. O que você quer? Até metade do meu reino eu te dou. Pô, tu chegando assim, cara, Pai nosso que está no céu. Ou você pode trazer pra tua linguagem, porque aqui é a versão bíblica, é a linguagem da... meu Pai que está no céu, santo seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, tanto na terra como no céu. Assim como é lá na terra, como é no céu. Depende, você pode falar do jeito que você quiser, mas eu já vou explicar sobre isso. Então, começa primeiro reconhecendo a grandeza de Deus antes de pedir qualquer coisa. Comece louvando, comece adorando. Um dos louvores mais lindos que eu acho que mexe com o meu coração, por exemplo, esse que a gente canta todo culto. Grande é o Senhor. Cara, grande é o Senhor e muito digno de louvor na cidade do nosso Deus, teu santo. Cara, por mim eu cantava ele 3 vezes, 4, 5 no culto. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer por tuas obras em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és Deus eterno sobre toda a terra. Pô, Deus deve olhar assim, meu irmão. A único. Se tu escutar a história do pastor Bené Gomes contando, ele fala sobre isso. Ele criou essa música, cantou primeiro para ele, para a esposa, para os filhos, para casa. Depois que ele cantou para casa, ele cantou para a igreja. E a igreja topou, aceitou o louvor e o louvor ganhou o mundo. Quem nunca ouviu? A único não, o grande é o Senhor, não sei se você sabe, mas ele é uma versão. O nome foi Ademar de Campos aqui no Brasil, mas é uma versão, não é do Ademar não, tá? Se você não sabia, não é. Mas ele foi o que estourou esse louvor aqui no Brasil. Mas agora, o único, que é do pastor Bené Gomes, que era do Ministério Koinonia, que era da Nova Vida, nosso. Só que agora é da família da fé. Cara, começou exaltando, enaltecendo ao Senhor. E pode ver os louvores que mais impactaram. Pô, diante do trono. Pode pegar os louvores dele que impactaram o mundo. É só louvor de adoração, primeiramente adoração ao Senhor direto. Por quê? Deus, ele ama isso, ele gosta. Quando você já inicia falando com ele, enaltecendo o nome dele, engrandecendo a ele. É assim que deve começar toda a oração. Não é pedindo igual a gente faz. Não é perturbando o Senhor com pedidos que ele já concedeu pra gente. A gente que é tão incompetente para receber. Você vai entender porque nós somos incompetentes para receber. E segundo, reconhecer a nossa pequenez. Eu usei esse termo porque eu quis mesmo, mas reconhecer que nós não somos pequenininhos. Total dependência dele ao fazer nossos pedidos, que é do 11 até a parte B, que ele diz: o pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores, e não nos induza à tentação, mas livra-nos do mal.
Então, ou seja, lá no meio da oração que você pede alguma coisa. Mas mesmo assim, ó, reconhecendo, Senhor, antes de pedir, reconhecendo, eu sou totalmente dependente. Igual ele falou, pão nosso de cada dia, o nosso pão para comer, Senhor, não dá hoje. Perdoa nossas dívidas, nossas ofensas, você que é católico, assim como perdoamos nossos devedores. E não nos induza, não nos permita cair na tentação, mas livra-nos do mal. Aí, no final, finaliza engrandecendo e reconhecendo mais uma vez a grandeza do Senhor, que é no versículo 13, parte C, que nós lemos. Pois teu é o reino, o poder, a honra e a glória para todos sempre. Amém. Você usou esses três pilares em qualquer oração que seja, a tua oração ela foi correta diante do Senhor. Não que Ele vai desprezar as outras, mas uma forma melhor de você orar, de se dirigir ao teu Deus, é dessa forma, de você pedir aquele que tudo pode fazer. Para mim, você pode me pedir alguma coisa, mas eu sou limitado dependendo do que você pede. Por irmão que está do seu lado, você pode pedir, mas dependendo do que for, ele vai ser limitado àquilo. Às vezes ele nem vai conseguir te atender, mas ele pode conhecer alguém que pode te atender. Aí, de alguma forma, ó, não tenho tudo não, mas tenho a metade. Então você pode fazer. Mas Deus, que Ele tem capacidade de dar tudo aquilo que a gente quer, aquilo que a gente precisa, cara, tem que saber chegar a falar com o homem, rapaz. Tem que entender. Você tem que entender como é que fala com eles, tem que entender como é que chega. Não é igual o filho abusado. Por exemplo, um filho que é mal criado, um filho que é abusado, ele consegue poucos recursos do seu pai. Normalmente um filho que é mal criado, que é abusado, que não é obediente, normalmente ele consegue só os recursos principais, que é comida, água e vestimento. Que é o básico, que se não fizer, tu vai preso, enquanto ele é menor de idade. Mas depois que é maior, tu pode chutar ele para fora, que ele vive a vida dele, vai viver a tua vida. Se tu não quer seguir nossas regras, o que nós te ensinamos, vai seguir a tua vida, que agora você pode, e você vai estar isento de qualquer dívida com a justiça. Mas você tem que se referir ao teu Deus de forma correta, cara. Não é só chegar pedindo todo abusado, não. Deus gosta de mimar a gente, vamos falar a verdade, Deus gosta. Mas Ele mima aquele filho que é obediente. Nós mimamos os filhos que são obedientes. Nós procuramos abençoar mais o filho que mais o filho que sempre tem nos obedecido, falado, entendido nossos conselhos. Então o cara faz de tudo por ele, ajuda no que for preciso, no que for necessário. Com Deus é a mesma forma. Mas você vai entender um pouco sobre o relacionamento que temos que ter. Então, utilizando essa estrutura em qualquer oração para Deus, para Deus você estará fazendo de forma correta. Estará chegando no coração do Senhor. 3 pilares. Reconhece a grandeza dele antes de pedir. Reconhece que você não é nada primeiro. Reconhece que você é dependente. Depois você pede. E depois você finaliza engrandecendo mais uma vez. Funciona, é o que eu estou falando. Para você que quer chegar no favor de alguém, sempre é assim. Primeiro você enaltece a pessoa te concede, você fala, você é a melhor amiga do mundo, melhor amigo do mundo. Sempre é assim, você é o melhor pai, você é a melhor mãe. Sempre é assim. A gente pode ver que é dessa forma que funciona. A gente puxa o saco primeiro da pessoa, a pessoa concede aquilo que a gente quer e depois a gente, você é amiga mesmo, você é um irmão, você é um prefeito. Você é brabo, você não é um chefe, você não é um primo. Sempre tem. A gente acaba ali e depois também por reciprocidade, a gente também começa a servir essa pessoa, começa a abençoar ela da forma que a gente pode fazer. Aí cria-se um relacionamento. Mas pode ver que de forma inconsciente nós agimos dessa forma para com o próximo. Por que para Deus a gente não faz? Porque a gente acha que para Deus é a obrigação dele fazer alguma coisa para a gente. Porque a gente acha que para Deus a gente tem que chegar de qualquer jeito. A gente tem que fazer de qualquer forma na hora de pedir, na hora de querer algum favor dele. Mesmo sabendo que ele já sabe o que nós queremos. Mas a gente quer chegar de qualquer jeito mesmo. Tá, às vezes quer entrar na casa de Deus sem limpar os pés. Muita gente quer chegar na casa de Deus. Eu falo sem lavar os pés, quer de qualquer jeito, quer sair entrando, quer sair pisando, vem sujo, não quer saber de nada. De forma figurada, é claro. Então, utiliza essa estrutura. Pega, pode ficar tranquilo que depois eu vou... O Renan já até me passou em PDF também. Eu compartilho nos grupos, até as outras mensagens também. Depois o Renan me ajuda aí com a mensagem do Alberto lá Foi qual mesmo a primeira que o Alberto falou, cara? Acho que eu mandei pra ele. Do jejum. A gente manda em PDF e você que quiser consultar o material pode depois, não tem problema não. Então, utiliza aí essas 3 estruturas. Se você não lembrar, depois você vai voltar lá no PDF e você vai achar, ok? Aí vamos falar um pouco dessa oração mecânica, que é a que nós fazemos a maioria das vezes. O que eu digo de uma oração mecânica? Aquilo que a gente faz de forma normal sempre.
Já é um vícios que a gente tem. Acontece normal, mecanicamente. Aí, por exemplo, tem muitas vezes que nós viemos para a igreja porque estamos escalados somente. Eu que vou tocar, eu que vou ministrar os louvores. Por isso que eu vou, senão eu nem ia. Muitas vezes a nossa vida também está toda assim. Ainda mais a oração, ok? Qual o problema da oração mecânica? Ela se liga primeiramente com a religiosidade, comparada com a reza. E a reza significa repetir algumas preces ou ritos que já estão prontos. Ou seja, a oração mecânica. Normalmente oramos pedindo sempre a mesma coisa, falando sempre a mesma coisa, que a gente já entra na oração fazendo a mesma coisa. Falando a mesma coisa, pode reparar que às vezes tua oração tem o mesmo tempo de duração. Porque já é mecânico. Já sabe as palavras que vai falar, já sabe os pedidos que vai fazer, até a forma que vai falar. Aí isso depois se compara até com uma reza. Que é isso, Pai Nosso. Que os católicos rezam muito Pai Nosso, rezam muito Ave Maria, rezam muito Salve Rainha. E entre outras religiões também tem ali a sua oração, a sua reza de costume. As missas de antigamente eram feitas em latim, repetindo as mesmas palavras. Ou seja, rezar, repetir. Ela deriva muito da palavra repetir, o rezar. Então, quando a nossa oração, ela se torna mecânica, ela se torna uma repetição. E para aí, Jesus acabou de falar, não faça vãs repetições. Que você vai estar se comparando àqueles bobão que ficam lá na praça, falando, achando que de muito falar, Deus vai ouvir, sendo que Deus já sabe o que você precisa. E uma oração pronta, mecânica, mostra um nível muito baixo de conhecimento e intimidade com o Senhor. Lembrando que a oração do Pai Nosso não foi para se repetir, mas Jesus mostrou como modelo. Então a oração do Pai Nosso não foi para você repetir ela sempre, mas foi te mostrando como se faz a oração certa. Então assim, quando a gente tem uma oração mecânica, cara, mostra que a nossa intimidade com Deus é pouca. A gente não sabe como se chegar a Ele. Mostra um nível de intimidade muito baixíssimo, baixíssimo. Que foi o que eu falei no início. Orar é falar com Deus. Orar é falar com Deus. Então, se você está repetindo muitas coisas, sinal que você não está tendo intimidade suficiente com Ele. Porque eu não fico falando com meus amigos, com meus pais, repetindo palavras. Eu converso normal. Sim, Maria. Pastor, por isso que ele fala que pedir, então você diz que pedir de mal. Vou falar sobre ele. Não dê spoiler. Vou falar sobre ele. Então, um texto lá na maneira errada de fazer. É uma reza. Tu está repetindo aquilo ali. Vai funcionar com a lei da atração? Vai. Vai ter que jogar fora o texto. Tem o quê? De ouro? De ouro? Pode jogar fora. Traz, eu jogo fora pra tu. Se for de ouro. Derrete. Fora, tem que jogar fora, queimado na Mata Virgem. Peço ajuda a Marilene pra me ajudar nesse negócio. Vai queimar no fogo, né? Se queimar no fogo, acabar com ele todinho. Aí quando você vê a Amanda com a aliança maior do que o dedo dela, tu já sabe. Foi o texto do Vitão. É o texto do Vitão. Mas é justamente, não é que tá errado, mas é o que eu tô falando. A pessoa que fica rezando, dependendo, né? Porque eu nunca fui católico, eu nunca entrei muito nesse mérito. Então, tem muitas coisas que, por exemplo, eles fazem pedido a Maria para que o filho venha conceder. Para mim é de forma errada, porque a gente sabe que não se pede a Maria, se pede a Jesus diretamente. Mas, por às vezes estar repetindo uma oração tanta, a lei da atração funciona e você recebe, porque é um desejo que está no teu coração e você vai pedir e vai acontecer. Então, se você quiser partir por esse mérito, é a fé. Obrigado, Raquel. É isso aí. Você está usando a fé, pode acontecer. Mas isso mostra que você está burlando o quê? Uma intimidade que é para você ter com Deus. Se você está repetindo aquilo que já foi ensinado, você está burlando aquela intimidade que era para você ter. Então, para mim, eu não vejo legal treinar repetindo coisas. Lendo texto, ainda mais o texto que é uma bolinha por bolinha, né? Então, tu repete aquilo ali, tu vai rezando, repetindo toda hora e não funciona. Eu acho que para mim não funciona, não é legal. Porque você vai estar pedindo pelo menos para a pessoa errada e não está tendo a intimidade correta com o Senhor. Então, não funciona muito bem essas repetições, principalmente de outras religiões, de outras formas de buscar Deus, ok? Então, mostra. Se você está repetindo muitas palavras, cara, está mostrando um nível muito baixo. Porque você vai entendendo. E a Maria levantou um ponto que eu vou falar que é muito legal mesmo. A oração mecânica, essa parte é legal. Cria vícios de linguagem e de vocabulários que não usamos no dia a dia. Na maioria das vezes, nem sabemos o significado. Parece, cara, pode reparar. Você vai do culto de hoje para lá, você vai virar um fiscal de oração, tu vai ver.
Pode reparar que a gente começa a falar difícil. Começa a falar palavras que a gente nem usa no dia a dia, nem usa no vocabulário com amigos, palavras que a gente nem sabe. Foi o que eu brinquei semana passada, no livro do Laço do Passarinheiro, da Peste Perniciosa, como diz o Salmo lá, a linguagem do passado, a pessoa nem sabe o que significa e está repetindo. Livro do homem sanguinário, homem sanguinolento. Quantas vezes eu já vi pessoas orarem assim? Ah, Senhor, queremos falar convosco. Caraca! Está até colocando a palavra errada gramaticalmente. Nos ajuda, Deus. Não sei o que lá. Pô, começa a falar coisas difíceis que não é do seu vocabulário. Mas por quê? É vício de linguagem, cara. Aí tu fica se embolando, tu vê gente gaguejando, se embolando porque quer falar uma palavra difícil que não está no seu vocabulário. Deus vai entender? Vai. Mas, cara, não está no teu vocabulário. Você não fala assim com teu irmão, com teu filho. Tu vai falar assim com Deus? Isso da espiritualidade, né? Mostrar a espiritualidade. Até parece que é no falar bonito, que vai mudar alguma coisa. Não vai, você vai ver isso. No finalzinho eu vou tocar de tudo isso. A gente já está mais do que um pouco na metade já. Então, assim, você tem que se ligar com isso, sim. Tem algumas igrejas, né? Bom, algumas denominações que focam tanto na santidade de Deus, no temor que você tem que ter a Deus, que acho que a pessoa entendeu assim, bom, se eu tenho que temer a Deus e para falar com ele, então eu tenho que falar de um jeito forte. Tipo assim, não posso falar como eu falo, porque senão eu não respeitando ele. Isso aí. Ou então não estou tendo o temor que ele exige que eu tenha. Exato. Exatamente. Eles criaram essa coisa, então as pessoas entenderam dessa forma, que eu não posso falar com Deus como eu falo com o meu marido, com a esposa, com o filho, entendeu? Tem esse lado também. E pode ser falado assim. Pode ser falado da forma que você fala com teu amigo. Principalmente amigo. Porque Deus tem que ser considerado isso. Teu amigo, seu pai. Mas por quê? Eu não vou culpar quem fala assim. Por quê? Porque normalmente foi o que nós aprendemos. A gente costuma replicar o que aprendemos. A gente aprendeu de um jeito e fala daquele jeito. E acha que daquele jeito é certo até os dias de hoje. Vai falando e vai repetindo. Foi o que eu falei, que realmente existe pesquisa de mais de 70% do que as pessoas conhecem de Deus é o que escutam na pregação ou que aprendem em louvores. Dificilmente as pessoas vão... Os outros, esse 70% aí dificilmente sabem o que é realmente Deus, que conhece a Deus de verdade, de ter intimidade com Ele. Então, por não ter intimidade, a gente vai replicando a oração dos outros. Por exemplo, voltando lá na palestra, na parte de dons espirituais, que eu preguei, quando eu falei do batismo com o Espírito Santo, do dom de falar em línguas. Você pode reparar que, se a pessoa for daquela igreja ali, tu pode ver que o vocabulário é praticamente daquele pessoal. É doideira. São muitas coisas que a pessoa vai replicando por aprender, por entender dos outros como é que faz e aplica assim, entendeu? Mas isso acontece normalmente, é desse jeito. Eu, por exemplo, me policio muito quando eu vou gravar algum vídeo para rede social, de eu sair do meu foco, de eu sair de mim para querer falar alguma coisa. O Renan sabe disso, a galera sabe, eu não fico usando linguagem empresarial em vídeo, ou ficar usando muita linguagem empresarial em reuniões, nada disso. A gente até faz vídeos contra isso. A gente busca ser nós mesmos em todo tempo, com o conhecimento que a gente tem, é assim mesmo, é normal. E tem os clientes de advocacia que a gente atende, que os caras às vezes querem falar difícil, aí tu abre uma chamada de vídeo com o cara é mais favelado que não sei o quê. Mas é a doideira, até o juiz, eu fiquei impactado quando eu participei de uma audiência online, caraca, parecia que o juiz e o advogado, parecia que a gente era amigo de futebol, cara. Ficou tão leve, eu falei, todas as audiências podiam ser online, cara, que o cara fica mais leve, ele tá em casa, fala tranquilo, fica um zoando, o outro brincando, é uma doideira. Mas por quê? Porque essa é a forma que a gente se comporta, a gente lidar com as pessoas. Então, evitem isso. Vocês vão entender que tem que ser evitado. A oração mecânica evita. E torna também, a oração mecânica, ela torna a experiência da oração monótona, sem vida, sem graça. Pois vamos seguir uma linha de raciocínio que seguimos sempre, entre outros problemas. Quer ver? Foi o que eu citei. Por exemplo, a sua oração antes de dormir. Pode, se você ora, claro, pode mapear. Ela dura quase o mesmo minuto da outra anterior. Quando você acorda, você ora. Dura quase o mesmo tempo. Então, às vezes, tu tem até preguiça de orar, porque tu sabe que tu vai demorar 5... Tu tá tão cansado, mas tu sabe que tua oração para dormir dura 5 minutos. Tu fala, não dá, cara. Não dá, eu não vou orar isso, não. Vai demorar muito. Por quê? Se torna linear, mecânico. Não é aquilo que você quer dizer. É uma doideira.
Só atrapalha. Você orar uma oração mecânica só vai te atrapalhar na sua vida. Então muda esse jeito hoje e eu já vou te mostrar como. Tá ok? Pronto, Mari, agora sim. Vamos criar uns códigos desse copinho aqui. Por ela joga no outro copo, por ela. Não, nem isso aí não. Se isso aqui é pra ser higiênico, tu quer mudar a outra parada? Oxi! Só deve passar barata só em cima. Tá bom, Mário. Posso pregar ou não, Mário? Antes de tu ver o filme lá baixado lá. Vamos lá. Agora, como funciona uma oração verdadeira? Como funciona? Falamos com Deus, se dirigindo ao Pai, como um amigo. Eu sei que alguns falam de uma forma zoeira com seus amigos e tal. Se vocês verem o vídeo que o Vitão passa pra mim no Instagram, você vai falar que tá eu e ele condenado ao inferno. Mas vamos lá. A maioria tá condenando. Mas a forma de conversar com Deus é como você conversa com um pai, com um amigo, com um familiar seu. É o certo. É conversar mesmo, conversar. Não é nada formal, não, é conversar mesmo. Conversar como você fala com o pai ou com o amigo. Usamos, essa parte é legal, usamos sinceridade em nossas palavras, pois não tem como mentir para ele. Aquela história que a gente fala, Senhor, perdoe por todos os meus pecados, atos, pensamentos e palavras. Palavra que nós usamos muito para pedir perdão. Não, cara, Senhor, me perdoa, aquela fofoca lá que eu fiz com a Marinês, me perdoa. Rapaz, nós somos muito fofoqueiros mesmo. Senhor, me perdoa. Deus, eu vi aquela reportagem lá, aquele bandido que matou aquela criança. Senhor, me perdoa porque eu queria que ele morresse também. Pior do que aquela criança morreu. Pai, me perdoa. Os homens, Senhor, me perdoa porque hoje realmente minha mulher encheu tanto saco que eu tive vontade de trair ela mesmo. Eu queria pegar aquela mulher lá do trabalho lá, só de raiva. Só porque ela tá arrumando mulher pra mim, agora vai ser com razão que eu vou ser condenado. Homem. A mulher, já a mulher orando, Senhor, me perdoa, porque eu vou expulsar aquele cara de fora. Ele não toma banho, cara. Ele quer fazer as coisas comigo, mas ele chega todo fedorento. Ele fala que não rola nada, mas pô, o cara não faz nem uma barba, não quer vir nem tomar um banho, o cara toma, pô. Quer vir fazer as coisas, tá achando que eu sou porca, igual a mãe dele? Igual a mãe. Fala logo da mãe. Ah, que sou porca igual a mãe? Sei o quê? Então, mas era o certo que a gente tinha que pedir oração. Aquele homem fala isso e tal, ele quer que ele fica olhando pra mulher dos outros na rua bonitona, mas ele não me dá o dinheiro pra eu ser bonitona também. Aí é mole. Senhor, tira esse vício dele. Me perdoa por causa disso. Deu vontade de largar eles e cair no papo daquele carinha lá do trabalho, que falou que minha unha tava bonita. Essa tinha que ser a oração, cara, que a gente tem que falar com Deus. Não é ficar de mentira, não, inventando historinha. Ai, não sei o quê. Me perdoa por todos os meus pensamentos, atos e palavras. Vai enganar outro, meu irmão. E às vezes o amigo fala tudo, até o que fez e que deixou de fazer com a esposa na cama, Vitor. O cara fala. O cara tem essa liberdade. Tem os caras que faz. Uma mulher que fala. A mulher, então, que é a vítima. Aí vai lá e fala, a mulher, teu marido faz isso tudo, nossa. Opa, tá show. Aí vira amiga do marido e leva embora. É complicado. Mas por quê? A gente só quer orar com medo, escondendo coisas como se Deus não soubesse, não estivesse lá quando a gente estava fazendo besteira, ou pensando, ou falando. Acontece. Então nós temos que ser sinceros, cara. Falar com sinceridade. Primeiro, conversa com um amigo. Você está conversando com um amigo. Outra coisa, você está conversando com sinceridade. Você tem que focar nisso. Seja sincero nas suas palavras com o Senhor. Para de mentira, para de se disfarçar, porque Ele conhece você desde antes de você nascer. Como você era um átomo, uma partícula de uma célula ainda, uma molécula. Ele já te conhecia teu nome, teu tipo físico, sabia tudo. E a oração não verdadeira não serve apenas para pedir, mas principalmente para agradecer. E literalmente conversar e abrir o coração. Voltando nessa última palavra que eu falei. Não é só pedir, cara. Mas quando você conversa com Deus, cara, você se abre o coração, você é sincero com Ele. Não é só pedir. Cara, é chegar e falar mesmo. Já teve vez de orar para Deus? Essa aqui que tá gravando, né, Renan? Já teve vez de orar com Deus e falar assim, me perdoa, mas, cara, eu sou um merda mesmo, me perdoa. Perdoa pela palavra, Deus, eu sou um merda. Que o Senhor já me mandou fazer isso e eu não faço. Adiantou? Pegou ainda? Será que pegou? Falei, porque vai postar no YouTube aí, tem muitos crentes que não podem ouvir essas palavras não. Fala pior. Fala pior, xinga e tudo mais.
Então, assim, já teve oração que eu fiz e eu falo isso. Sim, eu realmente estou sendo um hipócrita, porque eu falo isso, mas não vivo, não quero viver isso. Não quero viver. Eu falo mesmo, eu não quero viver isso. Porque dá muito trabalho, coisa assim. E ele sabe, me matou ou não, graças a Deus. Mas me lembrou lá, me deu uma chacoalhada. Ó, então vai fazer. Que eu mesmo já falo e respondo qual é o meu problema. Porque eu sou assim, eu pelo menos já criei essa intimidade para falar isso com Deus. Eu não fico com meias palavras, letra miúda, não. Porque Deus já me conhece, já me viu, já sabe de tudo. Então eu falo mesmo a minha necessidade, meus problemas. Falo, Senhor, o Senhor sabe que eu quero fazer isso e aquilo. Só que hoje eu não consigo por causa disso e disso. Mas eu não quero usar isso como desculpa. Eu quero que o Senhor me mostre, coloque pessoa para me ajudar, não sei. Mas me fortalece para eu fazer esse projeto acontecer. Porque o Senhor está me cobrando, o Senhor já me capacitou, o Senhor tem me abençoado com tantas coisas e eu estou negligenciando isso. Então eu não quero ser injusto, só receber e não te entregar nada. Eu falo essas doideiras assim com Deus. É a minha oração com Ele. E a sua espero que seja até pior do que a minha, tomara. Mas não é só pedir, é conversar. Então é nesse nível que eu estou falando, é desse jeito que eu estou falando, que eu busco conversar com Deus. É assim. E você usa o nível de intimidade com o Pai para poder conversar através da oração. E cada um tem o seu nível, sem julgamentos ou modelos próprios. Eu coloquei esse Pai aqui destacado para você entender que você usa o nível de intimidade com o Pai para poder conversar através da oração. Porque realmente é comprovado que a pessoa, por exemplo, que tem bloqueios paternos, ela também tem bloqueios com Deus também. Se você não resolveu nenhum bloqueio ainda de paternidade, você provavelmente está impedido de ter um relacionamento profundo com Deus por causa desse bloqueio de paternidade. É comprovado, pode pesquisar, pode ver. Eu até contei uma vez uma história que eu ouvi de um podcast, não lembro, não sei se foi se foi do Hub ou se foi... Acho que foi do Hub, podcast, se foi da Karina Bach, não sei. De um jovem que ele orava, era muito usado por Deus, aí ele foi para um retiro. Aí tinha um casal de missionários que chamou ele também, ele pregou no evento e tal, e acabou a oração, pediu para ele orar. Aí ele começava, Senhor, fazia a oração certinha, Senhor, eu te agradeço, nananana. Aí o casal, cara, ora de novo. Aí ele, Senhor, nananana. Ora de novo. Quando mandou ele orar, ele só sabia falar, Senhor, meu Deus. Ele, cara, você não consegue se referir a Deus como seu pai, não? Aí ele, que ele nem se ligava nisso. Ele, mas não, por quê? É Senhor, não. Ora chamando Deus de pai. Cara, ele não conseguia orar chamando Deus de pai. Aí ele, me fala aí, qual é a treta que você tem com teu pai? Ele, não, fala aí. Aí quando o moleque descobriu, o jovem descobriu, ele desabou. Aí foi feita uma oração de perdão para ele perdoar o pai dele. Não que ele tivesse mágoa do pai, mas por ele não ter resolvido alguns problemas, ele não conseguia ter um relacionamento com o pai, com Deus verdadeiro, porque ele não conseguia ter uma liberdade com o pai. Quando ele falou isso, que ele começou a orar, chamando Deus de pai, aí o mover começou naquele lugar, porque já era um jovem usado, cheio do Espírito Santo. Mas do que adianta você ser cheio de Deus se você não consegue reconhecer ele como teu pai? E detalhe, é o que eu estou te explicando e é muito sério. Talvez um problema que você tenha com seu pai pode impedir você ter um relacionamento com ele de verdade, com Deus de verdade. Não é que você tem que virar o cara nunca fez nada por mim, agora eu sou amigão. Assiste o filme A Forja para você ver. Fala muito sobre isso. Eu até falei, Renan vai pensar que ainda bem que eu vi o filme, o slide já estava pronto. Falei, ainda bem que o Renan vai fazer slide, você não vai pensar que eu estou usando o filme como exemplo. Já estava pronto antes, porque é assim mesmo. Tem uma parte sobre perdão nesse filme de paterno. Mas, se você não tiver, dependendo do nível de intimidade com o pai, agora vamos usar com Deus, você não vai conseguir conversar com ele através da oração. Então busca o nível de intimidade com ele, senão você não vai convencer. É por isso que muitas vezes eu estou explicando que às vezes você tem medo de pedir perdão por um pecado específico. Porque você não tem aquela liberdade com... Por exemplo, teve um dos pecados maiores que eu cometi na minha vida, que eu contei aqui no bate-papo de casal, fiquei meio com receio, mas conversei com meus pais sobre. E realmente a reação deles foi bem diferente da que eu imaginava. Pensei que eles iam me deserdar e tudo. Mas não. Aí vai falar que nunca mais é meu filho. Minha mãe falou assim pra mim, Frank, se não tivesse acontecendo, não ia faltar pouco pra acontecer do jeito que vocês eram amigos demais. Eu falei, é assim, é. Quem tá de fora vê, né? Melhor. É mesmo. Vocês conversavam muito, muita coisinha. Só se não tivesse rolando mesmo, já ia demorar. Não ia demorar muito, não. Aí meu pai já queria me inocentar. Eu falei, não, pai, não sou inocente em nada, não. Porque pai tem isso. Não, pegou, não sei o quê.
Mas acontece, então, realmente se eleva o nível. Então você tem que ter um nível de intimidade com Deus para você conseguir conversar com Ele. E muitas vezes que pode estar te atrapalhando de ter esse nível de intimidade com Deus, tá a intimidade com o teu velho lá, ó. Resolve, cara. Pede perdão se for o caso. Ah, mas já morreu. Cara, libera esse perdão nesse coração. Esquece aquilo que ele te fez. Esquece o mal que ele possa ter feito contigo algum dia. Esquece que isso está impedindo você de crescer. Esquece, esquece. Esquece mesmo, literalmente esquece. Esquece, abandona. Se mais tiver dificuldade, a gente bate um papo e eu te ajudo aí. E cada um tem o seu nível. E tem o seu nível. Sem julgamentos ou modelos prontos. Por exemplo, teve um jovem que uma vez, ele me chamou pediu pra orar por mim. Eu, pode orar. Eu posso orar por você, pastor? Pode. Aí era de noite ele. Boa noite, Deus Pai. Boa noite, Deus Filho. Boa noite, Deus Espírito Santo. Boa noite, Trindade. E vrau, começou. Você é outro que vai ficar, oxe, boa noite pra Deus? Tem pessoas que eu ouvi terminando a oração, amém, Senhor. Obrigado, beijo, te amo. Tem gente que ora assim. É assim? Boa noite, Deus, te amo. Paizão, meu paizão. Cada um tem seu nível e não tá errado. Para de ser fiscal, de julgar a oração dos outros. É o que o cara... Por exemplo, o Morada. O Morada, ele sofreu muito preconceito com aquela música. Ah, tempestade é você, chuva forte. Porque tem crente que não aceita chamar Deus de você, mano. Pô, cara, vai caçar o que fazer, pô. Deixa o cara falar o que ele quiser, é o Deus dele. É o pai dele. Então eu falo, pô, se você vê como é que eu falo com meu pai, já era, filho. Eu vou falar, isso não é pai e filho, não. Isso não vale nada esses dois. Dificilmente é pai, é velho. Eu nunca vou nem os outros apelidos piores que não chama o outro. Mas é a nossa intimidade. Quem vê de fora pode se escandalizar a respeito do teu pai. Honra teu pai e tua mãe. Honra você o teu, que tá tudo lascado lá. Pô, vai procurar viver a tua vida lá. Então a nossa intimidade, a nossa vida é essa. Entendeu? Daí, de velho. E olha que o Vitão não é tão velho assim. Mas em breve. Só tem 5 anos. E eu chamo meu pai de velho pra lá. O Azeredo que ficou horrorizado. Vou chamar esse meu pai assim, não sei o quê. Mas é assim, agora vamos entrar numa parte bem legal. Já caminhando pro final também. Que são as curiosidades sobre a oração. Que a gente coloca a nossa cabeça e inventa o que aprendeu diferente. Uma delas, não precisa de hora e nem lugar para orar. Tu pode orar em qualquer lugar, não tem hora certa, não tem... Não, oração de madrugada. Quando falaram, filha é menor, oração de madrugada. Filha é menor, todo mundo no Japão acordado, na China. Todo mundo lá acordado. Ninguém crente. A filha é menor na madrugada. Pensou? Logo na China tem mais gente, mais do que um país inteiro, uns 2 países juntos. Imagina, não, de madrugada a filha é menor. Não, eu acho que de madrugada a distração é menor. Aí sim, a distração é menor. Agora a filha é menor, Deus vai responder mais rápido porque tá de madrugada? Não, nada disso. Nada a ver. Eu acho do sacrifício. Aí tem outras coisas envolvidas, é isso aí. Quer acordar, Se isso aí fosse certo, que a filha é menor, então Deus ia beneficiar por você. Isso, exatamente. O pessoal das vigílias, as igrejas que fazem vigília De madrugada. foi culto só de madrugada. Eu faria, se provasse que funcionava mesmo, faria só culto de madrugada. Não interessa. Não existe tempo específico de oração, longa ou curta. Não tem orar muito, 5 minutos, 10, 15, 20, só que existe um momento específico. Se eu chegar aqui e falar, Marinês, ora pelo serviço de oração, ela ficar aqui 20 minutos, eu vou... Nem 20 minutos vai chegar. Se eu ver que tá passando de 5, eu já... Amém. A mamãe tira da mão dela e pronto. Quer orar muito, ora em casa, pô. Entendeu? Não existe tempo específico. Não tem coisa específica. Vamos orar para abrir o culto. O cara vai ficar meia hora abrindo o culto em oração aqui? A gente tira ele na hora, eu puxo na hora. Só, acabou. Valeu, amém. Doido? Agora, se for um culto específico, igual vigília, normalmente a vigília começa, sei lá, 1 hora de oração, de joelho, sei lá. Mas é momento específico de culto. Mas em casa, qualquer lugar, não tem tempo certo, cara. Aquela oração do almoço. Pra mesa cheirando e o cara tá 20 minutos. meu irmão. Vamos falar sobre isso também, vamos falar, é bem legal. Não existe posição correta para tal prática, ou seja, a oração. De joelho, em pé, deitado, sentado, de cabeça para baixo, tudo vai funcionar. A forma que você orar vai funcionar. Porque orar é falar com Deus, é conversar com Deus. Não importa se você tá em pé, se tá de joelho, tem hora que não dá. Já pensou, você tá lá, você sabe que, por exemplo, você vai pegar um ônibus, sabe que a rota dele tem muito assalto.
Aí tu vai orar pra Deus pedindo pra te livrar daquela rota. Tu vai orar de joelho, não. Já sei, galera. Nem sabe. Tipo, até se você falar que vai orar pra Deus livrar do assalto, a galera vai, opa, abre aí, deixa o irmão orar aí. Mas, cara, não tem joelho em pé, deitado. O Alberto acha legal que ele ora se movimentando. É assim, não tem conversa. Não tem certo. Se tu for ver um judeu, judeu religioso mesmo, ele ora lá, se mexendo, muçulmano também. Cada um tem sua oração específica. Mas não quer dizer que é longa, tem que se mexer, de cabeça para baixo, não interessa. Pedro estava lá de cabeça para baixo crucificado. Pai, entrega no tua mão, meu espírito. E orou e foi embora, foi de ralo. Ok? O olho fechado é apenas para evitar distrações e se concentrar melhor. Funciona muito bem para quem é imperativo mental, desculpa, tá colado ali, ou comportamental. Então, realmente, tem gente que se distrai à toa. Por exemplo, eu tenho hiperatividade mental. Então, eu sou muito hiperativo só na mente, não no comportamento. Mas minha mente é muito imperativa, então se eu ficar aqui orando ou ouvindo alguém pregar, você não sabe a luta que eu tenho para ouvir uma pregação, para assistir um vídeo, que a minha mente está distraindo, voltando para tudo quanto é canto. Então quando eu fecho o olho e concentro naquilo, a mente, show. Então para mim a oração melhor funciona de olho fechado. Ou às vezes você tá aqui orando, às vezes você tá lá, tá na igreja, aí pô, tá vendo que o irmão tá com a roupa engraçada, então tu ficar de olho aberto, vai reparar um montão de coisa. Vai reparar o Vitão conversando com o Renan lá, olha, eu navegarei, não sei o quê. Aí tu vai ficar lá olhando, pastor orando, mas você vendo que eles estão tramando pro louvor no final. Então é complicado. Então já funciona ao contrário. Eu prefiro de olho aberto, porque se eu fechar o olho, eu começo a pensar em outras coisas. Doideira. Tem gente que é assim. Aí, ó, Maria adora. Mas então, olho fechado. Ah, eu sou obrigado. Igual você vai orar um ar livre na rua. A gente falou isso no evangelismo aqui. A gente não ora na rua de olho fechado. Tá maluco, rapaz? Tanto de mulher que já foi abusada assim. Pessoa que toma pancada aí do nada, toma um socão sem ver. Demônio manifesta na pessoa. Se toma um, fala, então pega! Aí vai demônio com todo mundo pra cima, com uma lapada só. Já era. Pô, o cara dá um socão no outro assim no meio da rua e vai apanhar também, esquenta não. O olho, já falei, desculpa. Aí, com roupa ou sem roupa, funciona do mesmo jeito. A galera tem vergonha de orar pelado quando vai dormir. Quando eu vou dormir, infelizmente, eu vou lá, do meu jeito lá. Okay? Não, mas o anjo vai visitar de madrugada. Então, visite outro. Visite outro, porque eu estarei nu, se ele te incomodar com isso. Estarei nu, orando. E orar nu também. Não precisa orar. Aí tem também jeito de com roupa, sem roupa, entra aquela parte também da relação. Alguns brigam, tem que orar antes, depois. André Valador falou, ora antes, durante e depois. Vai estar abençoado demais. Então, não importa como é que você esteja, está no banho, tá. Quantas vezes eu estou no banho orando, falando com Deus? Deus vai se importar, ele sabe, rapaz, ele consegue. Ele nos vê no valor de tudo, Célio, é verdade. Ele nos conhece desde quando a gente nasceu, cara. Pô, conversa fiada. Para de religiosidade, em nome de Jesus, para impedir de falar com Deus. Não precisa orar por muito tempo, mas também não pode ficar muito tempo sem orar. Ou seja, você não precisa orar, eu pensei na mensagem em trocar essa palavra aqui. Não precisa orar por muito tempo, no sentido de não precisa orar em todo tempo, mas também não fique muito tempo sem orar. Eu tirei isso de uma frase do Marco Feliciano, que uma irmã chegou para ele, a irmãzinha bem simples, falou, pô, pastor, o senhor é tão ungido, cheio de oração, cheio de unção da palavra de Deus, que o senhor deve orar de meia hora, né? Ele falou, não, eu não oro de meia hora, mas eu também não fico meia hora sem orar, por exemplo. Entendeu? Então, assim, não é você orar toda hora. Cheguei, orei, saí, orei, voltei, orei, eu tô andando, orei, tô chegando na padaria, orei. Mas é não orar. Mas só não fica muito tempo sem orar. Vai dar tuas viagens, vai fazer o que for. Bora, falar com Deus, cara. Eu tô no meio da rua, fico igual maluco, falando com Deus direto. Porque é isso, falar com Deus. Se você entender que é falar com Deus, tá resolvido. Orar na mesa, isso é bem legal. Orar na mesa, ou não, é costume de cada indivíduo ou de cada família. O ideal é apenas você respeitar e pronto. Não orar também não implica em nada, porém é bom que seja feito. Então não quer dizer que eu tenho família que tem a tradição de orar, tem pessoas que têm a tradição de orar antes pela refeição. Respeito, de boa. Siga o passo, veja qual é a família. Uma vez a gente foi lá na casa do Xaxá, né, Alberto? A gente foi lá e serviram o maior mesão de café da manhã. A gente começou a largar o aço. Ué, vocês vão orar não, a gente? A mãe tava com o bolo na boca já. Dá até pra fazer um meme. Mas respeita. Mas por quê? Vamos partir do pressuposto. Eu dou meu dízimo para abençoar a minha vida financeira. Deus abençoar. Ora quando chega a compra. Ora quando chega a compra. Que mais tem que estar inventando tanta... Mas é um costume legal, não é errado. Jesus orava dando graças pelo alimento. Amém.
Mas também não orar não vai implicar em nada, porque hoje as nossas tradições são diferentes. São diferentes, a nossa correria, nosso dia a dia é diferente. Nem todo mundo vai aceitar, a pessoa tá numa mesa do trabalho, a pessoa tá lá conversando com o para. Peraí. Mas foi também era muito falso. Se parar com uma ótica boa, não deixou. Se você vai perceber, eles param para beber água, eles dão graça. Te dou graça por essa água que eu beber. Aí bebe. A te dou graça por esse lençol que eu vou me cobrir. Foi costume. Aí entra no caso aquela palavra da Santa Ceia. Porque eles santificavam a ceia, ou seja, a refeição, santificavam, mas também eles enchiam a cara de vinho e ficava chapado. Por isso que a gente não usa Santa Ceia, que não teve semana passada, a gente usa a ceia do Senhor por isso. Então, é do mesmo jeito, é a cultura, é daquilo ali. Mas não vai implicar se você não orar, e não vai ter problema, a dispensa não vai ser amaldiçoada, não. Mas se você puder fazer, faça. É legal, é mais um reconhecimento de algo que Deus está te dando. Porém, eu já tenho o costume de agradecer por várias coisas. Senhor, obrigado por esse livramento. Obrigado por esse quadro de acidente que não aconteceu. Obrigado que eu consegui resolver essa situação. Obrigado. Eu vivo assim. Meu dia é assim. Não que as pessoas resolvem, mas eu vivo assim. Senhor, obrigado. Obrigado que hoje a mulher deixou. Funcionou. Obrigado. Tô brincando, isso aí não. Mas ele falou de ficar de pé mesmo. Mas a gente ora em todo tempo, então só orando em todo tempo, é isso. Ok? Então, mais respeitem quem ora, respeita a família. Se você vai chegar na casa de alguém, a pessoa tem o costume, respeita, ora junto, não há problema, uma oração nunca é demais. E a oração no mundo espiritual e causa efeito no mundo natural. Então você ora em secreto, como Jesus falou, mas teu pai que te ouve em secreto te recompensa publicamente. Então, às vezes você vai orar assim, vou entrar naquele ambiente lá, mas repreende toda a influência satânica que tem naquele lugar, todo demônio que tiver. Aí tu chega, a situação está resolvida. Você orou para algo espiritual que se espelhou no mundo natural e foi feito, foi liberto, Deus fez tudo certo, ok? Orar com palavras bonitas não muda em nada o seu efeito. Então esquece isso. Você não fala comigo com palavras bonitas, pelo contrário. Nós usamos gírias, nós usamos um montão de coisa, então não vai mudar em nada orar bonito. Não vai aumentar ou abaixar o respeito que você tem com Deus, ok? Só respeite nas palavras. Se você não vai falar uma coisa ruim para o teu amigo, tu não vai falar para Deus, pô. Respeita, pô. Fala aí, otário. Pô, tu não vai brincar assim com Deus. Às vezes a gente brinca com o nosso amigo, mas tu não vai brincar assim com Deus, pô. E coisa pior, entendeu? Então, não se pede nada a Deus em oração com um propósito fora do dele. Isso aí já começa o hack. Este é o motivo porque nossas orações demoram ou nem são atendidas, ou não são atendidas. Porque a Maria entrou lá, Tiago 4,3. Pedem e não recebem porque pedem mal, para esbanjarem com seus prazeres. Por isso que a gente não recebe muita coisa. E o padrão da oração de Daniel era dele. O seu pode ser diferente. Não, Daniel orava 3 vezes por dia. Eu oro mais do que Daniel por dia. Mais de 3 vezes. Mas enfim, tem coisas que a gente não recebe, né? Eu vou falar um pouquinho na frente, que a gente não sabe pedir. Aí eu já vou começar a te explicar como é que funciona a oração que Deus responde mais rápido. Que isso? Que heresia é essa? Não é heresia não, você vai ver. A oração para ser respondida bem rápido não precisa de palavras bonitas, não precisa de uma dose de fé gigante, muito menos de um dom espiritual específico. Deus ama os pedidos que têm a ver com os planos e propósito dele. Ele gosta quando tudo que queremos e precisamos tem a ver com ele e para ele. E principalmente quando o seu pedido vai atingir e beneficiar o maior número de pessoas. Sem esquecer que precisa se movimentar. Ou seja, não é você orar e fazer. Senhor, me ajuda a abrir a minha empresa. Aí você não vai atrás saber quanto que é um aluguel, você não quer se especializar em administração de empresa, aí vai gastar tudo, você não vai saber a diferença de lucro e de faturamento, ou seja, vai se arrebentar. Então, ora, pede a Deus e vai aprender que Ele vai te conceder. Então, tem que se movimentar. Lembre do pedido de Ana, Salomão, de Moisés, de Jesus na multiplicação e na ressurreição. De Ana para pedir no Samuel. Senhor, se o Senhor me der um filho, eu vou te devolver a ele. Então, foi para Deus. Deus foi lá, Então tá bom, o profeta chegou, o sacerdote vai lá, que Deus, no tempo certo, Deus vai te dar. A única coisa que... Aí teve que se movimentar. O único trabalho dela foi, vem, Elcana, vem comigo. Já tomei banho, tá tudo arrumado. Venha. Vamos adiantar esse negócio aí. Elcana foi lá, fez o trabalho dele, nasceu Samuel. Ok? Salomão também. Senhor, o Senhor viu o legado do meu pai, o Senhor viu como é que ele era. Então eu preciso de sabedoria. Eu quero sabedoria. Para quê? Para dirigir o teu povo. Ou seja, era para Deus. Eu quero dirigir o teu povo. Me dá sabedoria para dirigir o teu povo. O homem mais sábio que já pisou nessa terra antes de Jesus. Jesus foi o maior de todos. Jesus na multiplicação. Mesma coisa, pai. Eu tô orando aqui, eu te rendo graças e tal, mas faz o teu querer, mostra aqui pra galera que o Senhor é muito brabo, o Senhor é top. E pronto, ele só orou bem rápido, foi rápido. Como o propósito era beneficiar Deus,
e as pessoas, ele orou bem rápido, podem repartir. Ou seja, 5 pães e 2 peixes alimentou multidão de mais de 5.000 homens, fora mulheres, crianças e idosos. E na ressurreição de Lázaro, a mesma coisa. Ele só orou mesmo para mostrar o poder de Deus. Então ele orou bem rápido, foi bem breve a oração. Depois ele falou, tirem a pedra. Tiraram a pedra, Lázaro, vem para fora. E Lázaro veio, saiu todo enroladinho, desataio. Aí tiraram ele, saiu um homem ressurreto. Mas tudo, pode ver, esses exemplos foram de orações que não eram para benefício próprio. Tanto que antes de Lázaro, Jesus falou para a irmã dele, cara, essa morte não é para sempre, mas é para a glória de Deus. É para que o nome de Deus seja glorificado. E foi feito. O nome de Deus foi glorificado, um Deus que ressuscita mortos. Então, quer que Deus te responda rápido em suas orações? Oferece o teu propósito para Ele. Beneficia as pessoas com esse propósito. Ah, Senhor, eu quero ter uma BMW X1. Né? Aí, tadinho. Aí veio a Amanda vindo do mercado cheio de compra na mão, passa direto. Não, eles vão botar aquela bolsa lá, estão com o pé sujo. Tá maluco? Tá bom, o carro é teu, realmente faz o que tu quiser. Mas, primeiramente, pode ser para a obra de Deus. Você pode dar testemunho disso. Ó, eu, minha esposa, nós lutamos, buscamos por isso, pedimos a Deus, fomos atrás, Deus abençoou. Então, Deus faz na sua vida. Então, eu estou aqui também para te ensinar como é que eu fiz. Deus pode fazer também. Já de quê? Você tem lá uma casa gigante com piscina tal e não chama o povo para tomar um banhozinho lá, pô. Teve os irmãos aí que tem um dom para fazer japonês, chamou o pastor. Me ensinaram a comer japonês já, pô. Mas assim, são coisas que a gente tem, a gente ora, claro, fora as brincadeiras. O que você tem que pedir a Deus é pedindo para poder beneficiar o reino dele. O que você pedir, se for para beneficiar o reino dele, cara, ele não mede esforços em te atender. O nosso mal que a gente pede para o nosso próprio prazer. Sempre. A maioria das vezes, sempre. Ninguém ora, Senhor, converte meu filho para ele sair do mundo das drogas. É para você ter paz. Dificilmente eu vejo uma mãe falando, Senhor, tira meu filho do caminho das drogas, transforma ele num homem pregador da tua palavra para que outros jovens te aceitem através da vida dele. Vejam, dificilmente tu vai ver uma mãe orar assim. Por quê? Ela quer tirar o filho daquele problema, primeiro. Ou seja, primeiro só para ela ter paz. Algumas mães para o filho realmente abandonar, parar de roubar as coisas dentro de casa. Normalmente é para isso. Senhor, eu quero ter isso, eu quero ter aquilo. Só para mostrar para os outros, para mostrar que tem dinheiro. Sempre, a maioria das vezes é para o nosso prazer. A maioria das vezes. Mas quando a Ana falou, Senhor, eu quero muito ser mãe. O Senhor sabe. Mas o Senhor vai me conceder essa criança e eu vou te entregar de volta. E Deus falou, opa, então é o melhor momento que eu preciso. Preciso de um sacerdote novo. Preciso de um sacerdote melhor. Depois ela teve mais. Mas foi por causa disso. Foi rápido, foi na hora. Quando ela virou, porque creio eu que antigamente ela devia orar porque a Penina estava enchendo o saco dela. Então ela queria ser mãe para mostrar que ela podia ser mãe. Mas quando ela falou, Senhor, eu quero ser mãe e vou te devolver. Então, ou seja, não é para mim, é para o Senhor. Só para mostrar o tamanho do teu poder que o Senhor faz. O sacerdote viu, seja feito conforme o pedido está no teu coração. O marido dela se deitou com ela engravidou e teve Samuel. Que foi o jovem com o único que teve a tríplice unção, que era sacerdote, profeta e juiz. Um dos maiores homens do Antigo Testamento. Um jovem que uma mãe era estéril, nem podia ter. Salomão pediu sabedoria, foi tudo que ele pediu, mas tudo em prol do reino de Deus. Tudo para Deus. Quer pedir alguma coisa para Deus te abençoar rápido? Transforma o teu pedido para algo que seja em prol da vontade dele. Faz isso, cara. Você vai ver como é que é diferente. Vai ser bem rápido. Só que normalmente nós não temos esse costume porque nosso coração é muito fechado, porque queremos para o nosso próprio prazer, para o nosso próprio bem. Isso é muito errado. Por isso que nós não recebemos, pedimos mal. É só por causa disso. E como vou orar daqui por diante? Independente da oração que fizer, use o modelo de Jesus como exemplo. Que é aquele do Pai Nosso com aqueles 3 pilares. Busque mais proximidade com Deus para entender como se dirigir a Ele. E a sua oração vai ficar mais assertiva. Então, aprenda a ter intimidade com Deus, que você vai ser muito mais assertivo em suas orações. E elimine as palavras automáticas, que são essas orações mecânicas. Porque a gente sabe que isso atrapalha. E principalmente, creia seu coração para sempre que for orar e pedir algo a Deus, seja sempre alinhado com o propósito dele. E que todos ao seu redor sejam impactados ou abençoados. Deus te abençoe rica e abundantemente. É isso. Esquece você, esquece o para você e entregue para Deus. Fala, Deus, o que o Senhor quer com essa oração? O que o Senhor quer com isso? Cara, é muito fácil. Tudo aquilo que você pode pedir a Deus pode beneficiar o reino dele, cara. Pode. Mas tu só tem que saber pedir. E o motivo certo, a motivação. O problema está na motivação.
É igual muitos empresários, a pessoa quer empreender. Para que você quer empreender? Para ficar rico. Cara, é um número bem mínimo de empresários que ficam ricos. Parece que não, mas é. Ou você olha pela quantidade de tamanho da empresa. Eu e o Renan, a gente foi numa reunião sexta-feira que os caras só falavam de milhões. Era um mercado atacadista, só falavam de milhões. Milhões. Não, 15 milhões, 20 milhões, 10, só milhões. Aí você tem uma ideia, por exemplo, esse cliente nosso que nos levou lá, ele comprou um caminhão, um carregamento gigante de Guaravita para vender num dia específico lá do mercado dele. Ele comprou a 78 centavos, 77 centavos, Guaravita, a unidade dele, ele comprou a 77 centavos para vender a 78. Ele vai ganhar 1 centavo de lucro. Claro, num carregamento para várias lojas dele. Mas ele comprou a 77 para vender 78 ou 79 no máximo. 79, se eu não me engano. 2 centavos de lucro. Mas por quê? Pô, tu não vai no mercado comprar um Guaravita. Mas chamou a atenção da mamãe que compra lanche para os filhos. Acabou. A gente compra R$1,10, Guaravita quente, no mercado. Então ele está vendendo a 79 centavos. Mas, ou seja, é uma carreta que saiu com, sei lá, com mais de R$2.000 de Guaravita, até mais, porque fomos para várias lojas. Mas o cara só fala de milhões. Aí tu olha, pô, mas o cara vendeu um carregamento para a Baixada de 3 milhões. Mas o faturamento dele não é. O faturamento é 3, mas o lucro não é 3. Tem margem. Então o cara, ele quer achar que tu acha que o cara é empresário e vai ganhar muito. Não, vou ficar rico. Depende do seu ramo, depende do que você faz e depende do tempo de mercado. Então é complicado. Mas assim, é bom que você ganhe uma independência financeira, você ganha uma independência de horário, você ganha, tem os benefícios sim, mas trabalhar menos não é não. Pergunta aí a Amanda, pergunta o Renan aí como é que é. Não precisa nem perguntar, pergunta a eles que são mais suspeitos que eu, são menos suspeitos do que eu. É complicado, mas é muito bom, é gratificante. Eu não penso em sair disso nunca mais. Apesar da ansiedade que a gente já adquiriu, remédios controlados, mas vale a pena. Dieta, colesterol alto, glicose, mas isso a gente vai tratando e vai resolvendo. Mas ora, pede a Deus para abençoar, impactar vidas. Por exemplo, Alan pagou um divisor nas minhas orações. Que quando eu entendi isso, eu falei, Senhor, eu quero um dia ser empresário, mas eu quero abençoar vidas. Cara, quando eu vejo um colaborador nosso comprando uma televisão de 50 polegadas à vista, e ele brincou, não foi? Brincou no grupo, não, graças a Lâmpago. Continue me pagando para eu comprar mais coisas. Pô, mano. Entendeu? Para mim, isso é impactante. Uma jovem que era menor de idade ganhando mais do que pessoas que ganham salário mínimo por aí. Ou seja, então assim, foi um diferencial. Fora que ela se torna uma igreja, praticamente. A gente mentora, a gente dá conselhos. Então, assim, uma das orações que eu pedi no empreendedorismo com Deus tem funcionado hoje. A agência tem dado oportunidade para pessoas. A Bárbara, por exemplo, que é nossa colaboradora lá, ela tem se livrado, o que tem ajudado muito a depressão e a ansiedade dela é o trabalho que ela tem com a gente. Ou seja, para mim eu já ganhei na vida. Funcionou. A minha oração no meu empreendedorismo de ter uma empresa para abençoar vidas tem funcionado. É assim que acontece. Então, ora pedindo a Deus para abençoar essa vida, essa pessoa, que vai ser muito top. Amém?